E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre biohackers, né? Voltar a esse tema com um assunto bem específico que é relacionado à insulina open source, né? Que pessoas, grupos tentando criar uma insulina que seja mais barata, com a mesma eficiência, né? Ou quase a mesma eficiência. E a gente vai ver nesses vídeos porque o preço da insulina é um problema global e que tem matado até muitas pessoas que não podem comprar, né? Enfim, vamos lá. Então, tudo tem a ver com diabetes, né? E o que é diabetes? A tipo 1 e a tipo 2, né? Ambas elas têm a ver com o tanto de produção enzimática que tem no pâncreas, né? O pâncreas produz uma coisa chamada insulina e esse é um dos maiores problemas esse é o problema que é relacionado especificamente a diabetes, né? Sem o pâncreas você não vai secretar insulina, né? E você não vai ter como, seu corpo não vai ter como meio que não vai conseguir processar a atividade proteica que ele necessita no organismo, né? Então, a insulina é algo tão importante que sem insulina por muito tempo você vai começar a ter problemas, né? Seja com menos insulina que normal ou não conseguir regular a insulina corretamente, né? Então, esses são dois problemas que podem ocorrer. E essa é uma imagem do Padrinhos Mágicos, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu assisti várias vezes esse episódio, passava toda hora, seja na TV aberta ou na TV fechada. E tem esse episódio que, basicamente, o, esse episódio tenta dizer uma parte, né, que o rim ele é mais importante que o pâncreas. E eu lembro desse episódio muito bem quando eu era pequeno e eu sempre pensei, nossa, o pâncreas deve ser inútil, porque nesse caso o Cosmo até zoa a Wanda, né, a esposa dele, dizendo que o pâncreas é inútil. Então, que você pode viver sem o pâncreas. Até tinha uma menina que fala que meu pai tem 32 anos e tirou o pâncreas e tá suave, tá ligado? Então, tem essa questão, né, de tipo, talvez o pâncreas não seja bem visto pelas crianças, talvez. Eu, por exemplo, não via de forma tão, sabe, eu não apreciava tanto esse órgão específico porque eu não sabia o que fazia, né, na época. Então, eu cresci pensando que o pâncreas era inútil. E eu pensei que também pensando que o rim era mais importante que o pâncreas, né? Rim a gente tem dois, você pode tirar um, mas obviamente você precisa de ambos, não? Mas o problema é que de você não ter o pâncreas, se você precisar tirar na cirurgia e tal, parte ou inteiro é que você vai ter diabetes, né? Sem o pâncreas você vai ter diabetes, com certeza. Então, tem essa questão, né? Aqui no Medical News Today, você pode viver sem um pâncreas, né? Can you live without a pancreas? E é possível remover parte ou todo, mas você vai ter diabetes, né? Então, essa aqui é uma foto do pâncreas. Uma foto não, né? Um desenho, né? Eu preferi trazer um desenho porque é mais ilustrativo, na minha opinião, né? Uma coisa importante também, alguns problemas que é chamado gastrite em português, eu acho, que também é obviamente relacionado a... Não é gastrite, é pâncreas, eu não sei como é em português. Mas é uma patologia relacionada ao pâncreas, né? Quando você tem coisas que não deixam esse canal, chama bile, né? Tipo algo que impeça a ação do funcionamento desse tubinho aqui. Então, esse é um tipo de problema no pâncreas. Tem também problemas cancerígenos, né? Que podem ocorrer. Câncer no pâncreas, por exemplo. Que eu já vou citar mais pra frente. Mas especificamente a gente vai falar da diabetes, né? Então, qual é a função do pâncreas no corpo humano, né? Por que ele é tão importante? Aí vai falar que durante a digestão, o seu pâncreas faz o suco pancreático, né? Que vai ser relacionado a enzimas, né? E enzimas são extremamente importantes para funções metabólicas do corpo. Então,
A enzima é como se fosse um catalisador para fazer que as reações proteicas aconteçam. Então, e proteína é algo extremamente, é algo que seu corpo precisa constantemente. Então, sem enzimas corretas você vai ter problemas. Então, vai ser relacionado a enzimas, o pâncreas, né? Relacionado a enzimas que relacionado a açúcares. Eu não consigo traduzir fats e starches, mas enfim, o seu pâncreas vai ajudar no seu sistema digestivo e também fazer hormônios, né? E esses mensageiros químicos vão atravessar através do sangue e também vai ajudar a regular o seu nível de sangue, apetite, enfim, ácidos estomacais. No geral, a importância principal relacionada à diabetes do pâncreas, né? É a questão de regulação da insulina, né? Que obviamente vai afetar a questão enzimática, que é relacionada ao pâncreas, que vai afetar muito, porque pessoas com diabetes vão ter perda de, perda de peso, falhas gerais dentro do corpo que vão ser causadas por essa questão dessa falta de quebra dessas enzimas que são importantes. Aí tem esse filme, né, esse anime chamado Eu Quero Comer Seu Pâncreas, né? Então é um filme, na verdade é um câncer no pâncreas, né? Então veja que as patologias do pâncreas são difíceis de se lidar, né? Então não é algo simples. Eu recomendo muito esse filme, por sinal. E qual que é a história, né, da insulina, né? Porque a diabetes, basicamente, você tem problemas de insulina, seja em regular a insulina ou em você não produzir o suficiente de insulina, e aí você vai ter problemas que vão afetar seu corpo como um todo, né? Levando à morte até. Então, tem esse paper da Universidade de Aristóteles, na Grécia, em Tessalônica, a história da insulina, né, da descoberta da insulina. Então, tem no começo, assim, um dos principais, a gente pode dizer que é o George Louis Zauser, que ele vai se relacionar a uma coisa chamada acomatol. Então, ele basicamente, qual é o problema com a diabetes? A gente precisa de produzir insulina. A gente não tem insulina, então um jeito de resolver a diabetes seria produzir uma insulina e injetar na pessoa. Então, seria uma forma de resolver o problema. Então, ele começou a fazer, coletar, relacionado ao pâncreas de animais, nesse caso de coelhos e cachorros, né? A secreção do pâncreas, a secreção interna do pâncreas, para tentar entender se isso poderia ser usado em humanos, né? Até testou, enfim. Mas o problema é que quando você usa de animais, para você ter uma forma de ter algo parecido com a insulina, no ser humano você tem problemas porque vão ter reações. Então, nesse caso, teve reações alérgicas, reações como hipoglicemia e febre, né? Então, a Comatol, né? Zouser publicou 3 artigos com seus resultados lá na década de... Eu acho que não ia falar década de 10, né? Mas no começo do século 20 e concluiu que é possível injetar extratos pancreáticos, né? Para acabar com glossoria, ketonuria e num paciente diabético, né? Sem mudar a sua dieta, né? Então, anteriormente eles faziam dietas de carboidratos para amenizar a diabetes. Até funcionava por um tempo, mas não o suficiente. A questão é que a diabetes na época era tipo, se você tese morre. Então não tinha cura, não tinha nenhuma. Até hoje não tem cura, mas não tinha nenhum amenizador como a insulina. Que a gente vai ver depois pra frente que não é o futuro. O futuro não é a insulina. No presente ela é, mas no futuro talvez outras formas de lidar com diabetes talvez sejam melhores que a insulina, que não é tão boa quanto parece, né? Então tem essa questão de que as pessoas estão começando a tentar criar alternativas para a insulina produzida pelo pâncreas, né? Outros caras importantes vão ser Ernest Lehman Scott,
também vai fazer as mesmas coisas, tentar fazer experimentos em animais para tentar no pâncreas, né, para tentar coletar extrato pancreático para conseguir injetar no ser humano, para ver se funciona. Nicolas Palesco, alguém que infelizmente não foi o que desenvolveu o que veio a ser a insulina, mas foi o primeiro, antes do que eu vou citar agora, né? Ele postou um paper meses antes dos casos que eu vou citar, sobre como usar o extrato de pâncreas de animais no ser humano, né? Nessa tentativa, mas por enquanto ainda com alguns problemas, efeitos colaterais. Então, esse cara é extremamente importante, mas o seu paper não foi muito considerado na época. Ele também era um estrangeiro, né? Enfim, não era tão considerado assim. Era romeno, se eu não me engano, a nacionalidade dele. Então não foi tão considerado. Ele não tinha também a capacidade laboratorial também para executar esses experimentos. E, então ele não tinha uma ajuda externa, né, para conduzir esses experimentos. Quem sabe ele poderia ter ganhado um prêmio Nobel relacionado à insulina, né? Mas enfim. Mas mais pra frente a gente vai ver que ele foi usado também como... A pesquisa dele não foi em vão, ele também foi considerado, 50 anos depois da pesquisa relacionada à insulina ter sido bem sucedida, né? Ele também foi considerado no panteão dos criadores dela, né? Enfim, a gente vai ver mais sobre esse tema no próximo vídeo. E, obviamente, você pode perguntar, nossa, o que isso daqui tem a ver com biohackers, né? Então a gente vai ver mais pra frente de pessoas que estão tentando criar uma insulina open source, né? E basicamente conseguir fazer insulina ser mais barata e mais acessível a todos. E a gente vai falar isso nos próximos vídeos. Primeiro tem que dar uma introdução para você saber o problema, para depois a gente estabilizar ele. Então, até mais.